Muito bem, senhores. Bom dia a todos. De volta aqui com o nosso bate-papo filosófico, tá certo? Bom, nós vamos fazer algumas alterações, porque nós estamos no mês do Enem, e aí ao final do mês nós vamos fazer essa avaliação. Então, vou direcionar o bate-papo filosófico deste mês para resolver as questões do Enem, tá certo? Então, o pessoal do segundo ano que talvez vão fazer o Enem também, então nós vamos aí tentar priorizar o Enem, beleza? Então, eu acho que é uma estratégia interessante para ver se a gente melhora o desempenho da escola e também se a gente consegue a realização pessoal, né, que é ser aprovado no curso do nosso interesse. Então, vou procurar resolver essas questões do Enem a partir dessa de 2012 e as subsequentes. Talvez eu faça mais de um vídeo por semana para tentar resolver todas essas questões até o fim do mês, beleza? Então, vou tentar agilizar aqui, Enem 2012. Vamos tentar resolver essas questões. Tá aí o caderno azul, vocês podem depois conferir todas as outras atividades, além da de filosofia. Mas vamos aqui. Bom, senhores, é o seguinte, vou tentar agilizar e tentar resolver o mais rápido possível. A ideia aqui é simular a resposta da prova do Enem, tal e qual, no tempo que nós teremos para resolver as questões. Então, eu vou resolver 5 questões de filosofia do Enem 2012, simulando o tempo que seria se tivesse que resolver na prova mesmo. Beleza? Então, coisa de 2, 3 minutos. Vou ser rápido em todas as respostas, em todos os comentários, e vou procurar apontar estratégias para a resolução dessas questões. Um ponto importante a destacar é o seguinte: as questões do Enem são, via de regra, né, boa parte delas, interpretativas. Então, o texto é enorme, às vezes causa medo, né? Mas, na verdade, não são questões difíceis, não. Vocês vão ver que as questões de filosofia, por exemplo, as questões que foram trabalhadas em 2012 são questões interpretativas, que você poderia responder sem saber muita coisa de filosofia. Bora ver? Então vamos lá. Questão 2 do Enem, vou ler aqui para vocês. O esclarecimento é a saída do homem da sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem direção de outra. Ter coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza lhe há muito libertou de sua condição estranha, continue, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Então, o texto aí de Immanuel Kant, filósofo da modernidade, nasceu em 1700 e alguma coisa, morreu em 1800, é um filósofo do iluminismo também, né? E aí, se vocês lembrarem do ponto de vista historiográfico mesmo, o iluminismo é um período histórico em que a razão, a ênfase na razão, no entendimento humano, é feita em detrimento de outros valores, como a fé, né? Então, a razão e a ciência são vistas como a grande aposta, né? A grande crença da humanidade. Então, estamos a 1 minuto nessa questão, vamos tentar usar os 2 minutos restantes para resolver o comando da questão. Diz assim: Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa. Então, sem conhecer Kant, vamos pensar o que é o contexto filosófico da modernidade. Qual a ênfase que é dada? O comando da questão já fala que o esclarecimento é um período em que a razão é enfatizada. Então, vamos ver qual é a questão que fala sobre isso. Beleza? Bom, reivindicação da autonomia da capacidade racional com expressão da maioridade. Veja, o texto diz exatamente isso. Ó. Enfim, a minoridade é a capacidade de fazer uso do seu entendimento, nas linhas 4 e 5, sem a direção do indivíduo. A questão 1 é provável que seja. A B,
exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. A racionalidade tem que se submeter às verdades eternas? Claro que não, isso é a modernidade, isso é a medievalidade, né, que a religião predominava. Letra C, imposição de verdades matemáticas como caráter objetivo de forma heterônoma, palavra-chave heterônoma. Heteronomia quer dizer obedecer à lei do outro. Esclarecimento é autonomia. Então, essa palavra já desqualifica a questão errada. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Verdade religiosa corresponde a um determinado período da medievalidade, a uma corrente filosófica vinculada ao cristianismo, seja a patrística, seja a escolástica. Letra D errada. Letra E, emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela razão, emancipação do sujeito das ideias da razão. Ora, se o esclarecimento é ênfase na razão, não pode ser essa. Então, de cara, a resposta é a opção A. Vamos lá, rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo e, enfim. Próxima questão. Questão 7. Agora, Montesquieu, filósofo francês, teórico, né, da Revolução, importante teórico da Revolução Francesa. Então vamos lá, o que o Montesquieu nos diz aqui? É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que se quer, falando sobre o regime democrático, né? Mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre em mente, melhor dizendo, o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais verdade, porque os outros também teriam tal poder. Então, o texto Montesquieu, do Espírito de Loire, do Espírito das Leis, texto aí muito famoso desse teórico francês. Bom, comando da questão, rapidinho aqui. Característica da democracia, ressaltada por Montesquieu, de respeito a. O que ele fala sobre a democracia? Vejam o conteúdo da questão, do enunciado, comando da questão. Se conhecer Montesquieu, você consegue responder, tá certo? O Enem é desse, né? Precisa conhecer Montesquieu para saber a resposta. Vamos lá, o que a questão diz? A característica da democracia, essa Montesquieu, de respeito a. Qual é a característica da democracia? O status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo. Não, o comando da questão diz que democracia não é fazer o que se quer. Linha 3, tá bom? Então, A, errado. Letra B, condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis é exatamente o que a linha 4 e 5 diz. Ó. A liberdade é o direito de fazer o que as leis permitem. Letra B, provável. Letra C, a possibilidade de o cidadão participar no poder. Nesse caso, livre da submissão às leis, o cidadão não deve submeter às leis. É isso que é democracia? Claro que não, né? Letra D, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Ora, mas faz sentido essa questão, né? A democracia quer dizer, ó, tá tudo livre aí, é o samba do branquelo doido, todo mundo faz o que quiser e se fizer errado vai ser punido. Não, isso acontece, né? Mas não é uma defesa que o Montesquieu está fazendo. Ele está dizendo mais, conforme a B, que a liberdade mesmo na democracia, ela deve ser condicionada à conformidade às leis. Então, letra D é errada. Letra E. O direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com valores pessoais. Ora, uma democracia, lembra a origem da palavra, é o governo da maioria, ou o governo do povo, como querem, como queiram. Então, não tem nada a ver com decisões pessoais, com arbítrio de quem quer que seja. Letra E também errada. Então, a resposta correta, letra B. Montesquieu, duas questões interpretativas, como nós vimos. Vamos para a próxima. Bom, Platão aqui, nosso amigo Platão, conhecidíssimo, né? De todo mundo. O pessoal do terceiro ano viu esses dias e o pessoal do segundo também sobre a epistemologia platônica. O terceiro ano viu mais profundamente, né? Mas vamos lá. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro
objeto racional, em detrimento do segundo. Lenta, mas irrestritamente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Bom, o texto do Marcos Engano aí sobre Platão e Aristóteles, e a comando da questão diz assim: o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Vamos lá. O que é que o Platão estabelece como prioridade? Como um caminho adequado para se chegar ao conhecimento verdadeiro, que a questão pergunta. É a razão ou é a sensação? Bom, vamos supor que você não conhece Platão. O conteúdo da questão também diz. Vocês vão ver. Se você conhecer Platão, você mata a questão de cara. Mas se não conhecer, vamos lá. Comando da questão pergunta como é que Platão se situa diante dessa relação. O que é que ele prioriza? Vamos ver as questões. Letra A. O estabelecimento de um abismo intransponível entre as duas, ou seja, a razão está separada em definitivo da sensação e a sensação não pode levar ao conhecimento da razão. Não se pode fazer essa passagem de uma para outra num caminho ascendente, como a alegoria da caverna mostra. Não é, tá certo? Letra A não é. Bom, letra B. Porque justamente segundo Platão é possível estabelecer esse caminho. Não é? Nós começamos com o sensível em direção ao inteligível. Não é? Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. O conhecimento, segundo Platão, é objeto sensível. O que é que comanda a questão diz? Porque que lá em cima, para Platão, que a vida verdadeira em Parmênides é que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Então, letra B descarta de cara, né? Porque ele não privilegia os sentidos, pelo contrário. Letra C, atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis, não se pode separar razão de sensação, não é o que Parmênides disse não, viu? Parmênides diz que o objeto do conhecimento é objeto de razão e não de sensação. Então, Parmênides está já de antemão separando a coisa da outra. Letra C também é errada. Isso tudo no comando da questão, tá bom? Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. É isso que o texto diz. Ó, terceira linha. E segunda e terceira, melhor dizendo. Mas vamos para a primeira logo. Para Platão, que a vida verdadeira em Parmênides era que o objeto do conhecimento é objeto de razão e não de sensação. Bom, letra D diz, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Letra D, correta, né? Portanto, conforme linha 2 e 3. E letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. O Parmênides não diz que a sensação é superior à razão. Tá certo? Platão rejeita essa posição, mas não é a posição de Parmênides, não. Tá parcialmente correto, mas lembrando que Parmênides assume a posição de Platão. Ou o inverso, porque Parmênides é anterior a Platão, né? Vamos lá. Letra D, opção correta. Vamos para outra questão aqui. São duas questões, na verdade. Uma questão sobre o nosso amigo Descartes e o Hume, filosofia moderna. Vocês conhecem o Descartes, né? Aquele filósofo lá da modernidade, do famoso posto cartesiano, né? Penso, logo existe, e tal e tal. Muita gente conhece, né? E a questão 31, que é do nosso amigo Nicolau Maquiavel. Dois filósofos quase contemporâneos, certo? Maquiavel 1500, começo de 1500, o Descartes mais à frente, um pouco. Mas enfim, vamos lá. Questão 30, o Descartes diz assim, ó, texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. É de prudência nunca se fiar inteiramente em quem nos enganou uma vez. Eu me enganei com uma impressão que eu tive, então não vou confiar mais nos sentidos. Que é o texto 1 diz. Texto 2. Sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for possível atribuir qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Texto do Hume.
enfim, empirista, o outro racionalista. Um diz que conhecimento nasce na experiência, outro diz que não nasce, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, letra A. Essa eu acho que não dá para depender do comando da questão, não é? Dos textos base aí, mas, enfim, muita gente conhece Descartes. Descartes é muito citado nas provas do Enem e é um autor também muito conhecido, porque na filosofia é ele que inaugura o pensamento moderno. Descartes é o primeiro pensador da modernidade, segundo enfim, há vários intérpretes da filosofia, inclusive o Hegel, dizem isso, né? Bom, nos textos, vamos novamente ao comando. Ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, letra A, defende os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo. Vejam as 3 linhas do Descartes, questão descartada. Descartes não é empirista, é racionalista, né? B. Entenda que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. É desnecessário suspeitar, é o que o Descartes diz nas 3 linhas acima, que é se você não tem certeza, se já foi enganado, suspeite. O Descartes leva a dúvida ao absurdo, né? Composto cartesiano. Letra B, errado também. Isso tudo só sabendo Descartes, né? Descarta 2. São legítimos representantes do criticismo. Quanto à gênese do conhecimento, eles são representantes do criticismo. O Descartes racionalista, o Bacon empirista. Quem é criticista? O criticista é aquele que faz a junção dos dois. O Descartes diz que o conhecimento nasce da experiência. O Bacon diz, aliás, o inverso. O Descartes diz que o conhecimento nasce da razão. O Bacon diz que nasce da experiência. O Hume também, que é o autor aqui do comando da questão. Bom, o criticista é, na verdade, Immanuel Kant, que é o filósofo que nós vimos agora há pouco. Ele diz que, bom, nem uma coisa nem outra. O conhecimento nem nasce só da razão, nem nasce só da experiência. Há coisas que nascem com a razão humana, coisas que nascem com a experiência. Então, questão, portanto, é errado, né? Nenhum dos dois são representantes do criticismo. Então, sobram 2 questões, letra D e letra E. Eles dizem, letra D, que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Concordo que é impossível o conhecimento em relação às ideias e sentidos? Nenhum dos dois dizem que o conhecimento é impossível, né? Então, errado também. Diz que é possível chegar ao conhecimento, mas partem de caminhos diferentes. Letra E. Atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento? Exatamente, letra E, né? Um diz que o conhecimento nasce dos sentidos, no caso, o Hume, e o Descartes diz, nada disso, o conhecimento nasce da razão. Então, tudo bem, próxima questão. Maquiavel diz assim, ó, não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Bom, o que a questão diz? Bom, tá, Deus determina o nosso modo de vida, né? Isso é verdade, o Maquiavel está dizendo. Mas nós temos também arbítrio sobre isso. Então vamos supor que o destino, né, ou Deus, né, ou a sorte, determinam metade do nosso modo de ser. A outra metade somos nós. Nós temos 50% de autonomia sobre tudo que nós somos, segundo o Maquiavel. Bom, como anda a questão? Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre seu pensamento político e o humanismo renascentista ao, letra A, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo, letra B, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos, letra C, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana, letra D, romper com a tradição que valoriza o passado como fonte de aprendizagem, letra E, redefinir a ação política com base
na unidade de fé e razão. Letra A, B, C, D ou E. Vamos descartando por uma a uma. É o que eu faço quando estou fazendo a prova do Enem. Descarto as que eu já de antemão acho que estão erradas. Então, o que caracteriza o pensamento político de Maquiavel e o humanismo renascentista, de que o Maquiavel é devedor, enfim, intérprete desse humanismo. O humanismo faz o quê? Valoriza a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Veja a palavra-chave, o humanismo. A valorização é de Deus? Não, né? Isso aí é do fideísmo do período da medievalidade, né? Então, nada disso. O humanismo, lembre-se, o humanismo é uma tradição cultural, filosófica que, após o período medieval, olha para os gregos antigos e para a Roma antiga e retoma certas características desse tempo. Então, valorizar a interferência divina já está descartado de antemão essa questão. Então, não é valorizar a interferência divina. O humanismo valoriza o quê? O homem. Letra B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Ele rejeita o acaso? Ora, se ele está dizendo que o acaso, ou Deus, né, ou destino, corresponde à metade das ações, e a nossa interferência corresponde a outra, o que ele está dizendo? Bom, a parte que é determinada, outra parte não é determinada. O que não é determinado é o acaso, e ele não rejeita o acaso. Então, questão B também descartada. Letra C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. O humanismo é racionalista, porque acredita no potencial humano de chegar ao conhecimento das coisas, né? Enfim, a interferir na política, na natureza, na cultura. Então pode ser essa. Letra D. Romper com a tradição que valoriza o passado como fonte de aprendizado. Ele quer romper com a tradição que valoriza o passado. Olha o que o comando diz. O comando diz que o Maquiavel se vincula ao humanismo renascentista. Olha as duas palavrinhas-chave. O renascimento é o quê? É um retorno à origem, né? Aos gregos e aos romanos, à tradição grega e romana. Então, ele não quer romper com essa tradição que valoriza o passado como fonte de aprendizagem. Nada disso. Ele quer retomar algumas coisas desse passado. Então, letra D é errada. Letra E, redefinir a ação política com base na unidade de fé e razão. Quem é que preconiza a unidade de fé e razão? São os filósofos da medievalidade, Agostinho, Tomás de Aquino, dentre outros. Né? Citei aqui os principais. A opção correta, letra B. Bom, foi corrido aí, foi rápido, né? Ou tentei ser, pelo menos. Claro, com a interpretação das questões a gente toma um pouquinho de tempo, mas, enfim, é isso. Qualquer dúvida, vou deixar disponível no YouTube, então vocês podem comentar no chat, etc, etc. Qualquer coisa, estamos por aí, beleza? Valeu, pessoal, tudo de bom, até mais.